René Descartes também é um extraordinário filósofo francês, mas na verdade chama-se Voltaire, a fera, um iluminado Voltaire. Então ele diz exatamente assim: não concordo com uma palavra do que dizes, mas defenderei até o último instante o seu direito de dizê-la. Então, se eu estou me ofendendo com o que você pensa, eu tenho algum problema mental, na minha opinião. Eu tenho um problema mental muito grave e muito sério. O problema é meu, já não passa nem a ser seu, porque eu não deixo você pensar da maneira que você quiser. Virou a página 7h25. 9 municípios sergipanos estão em situação de emergência por causa da seca. Essa situação pode piorar com a chegada do verão. Para saber dessa situação, vamos conversar com o nosso prezado, meu querido amigo Overlan Amaral. Sempre um prazer recebê-lo conversando sobre esse e outros temas. Ele que é um democrata, né? Que gosta da opinião alheia também, né, Overlan? Perfeito. Como é que vai, meu querido? Bom dia, tudo bem contigo? Bom dia, Sérgio. Meu amigo, tudo certo por aí? Tudo certo, dentro dos contextos climáticos. E aí, exatamente. E qual é o nosso contexto climático exatamente nesse momento? Então, nesse momento, nós estamos vivendo o nosso período de estiagem, que deve agora se intensificar com a chegada de verão. Estamos agora no final da primavera, né? Que é uma estação de transição entre a estação chuvosa de inverno e a estação seca e quente do verão. E, como se sabe, ela já se antecipa, né? A estação de verão já se antecipa com a elevação de temperatura, a redução das chuvas. E isso repercute no contexto climático de todo o estado, onde você já surge alguns municípios com características de seca. Mas deixa eu te perguntar, por que essa antecipação? Digamos, a primavera... teoricamente seria, digamos assim, um clima mais ameno, mais tranquilo. Sim, sim. Eu que cheguei há pouco tempo já estou estranhando. É muito quente, é uma coisa muito abafada. Está sendo antecipado esse período mais quente ou isso é natural, é normal, é comum de acontecer? Sim, é natural. E para você melhor entender, a primavera, né, até o sentido da palavra, né, etimológico, prima, né? Ela está entre as duas estações. No início, ela tem a característica de inverno, é suave, ainda tem as temperaturas amenas, aquelas chuvas estratiformes. E no final, ela assume a característica de verão, como está acontecendo. Então, isso é natural, certo? Agora, no final da primavera, vem a característica de verão. E este verão, como está se configurando e como nós estamos prevendo, diante de um quadro até natural de circulação, ele deve ser mais quente do que anos anteriores. Portanto, é que nós estamos tendo esse quadro, esse contexto climático de estiagem já se instalando, temperaturas mais elevadas. Esse é o quadro climático do final de primavera e antecipação do estado de verão e o reflexo na natureza, né? Especialmente na região semiárida do estado, que é a região que tem menos chuvas, por características naturais, né, da distribuição, e, portanto, já surgem alguns municípios com característica de estiagem. Esses municípios já estão numa situação de pré-seca, digamos assim? Existe essa possibilidade? Já existe, eles estão numa situação de seca moderada. Inclusive, esse é outro papel que nós fazemos, é monitorar o instalamento da seca em todas as regiões do estado. E os municípios do semiárido, desde Glória até Canidé, passando por da Folha e tudo mais, nós temos já essa característica moderada, certo? E como é que eles reagem com relação a isso? Com relação a essa situação, né? Esse problema. Aí a seca chega, ela já se antecipa, ela chega até antes. Eles já têm mecanismos para coibir esse tipo de efeito com relação a essa região? Para diminuir esses efeitos, Overlan? No sentido, nós temos a ação da Defesa Civil, né, do Estado, que vai assistindo os municípios e tendo ações necessárias para esses períodos de estiagem. Até o próprio Exército, digamos assim, já está nessa ação emergencial para que nós, em 2020, não tenhamos um quadro complicado, né? Isso, perfeitamente. Caso necessário que, por exemplo, extinção de água, não existência de água, a Defesa Civil, com o próprio Exército, né, faz o fornecimento, especialmente naquelas comunidades dispersas dentro do semiárido, que não estão alocadas nem próximo à distribuição de água da rede de distribuição de água do estado de Sergipe.
E houve um período chuvoso, né, que eu me lembro até que eu comentava contigo, foi quando eu te conheci, entre abril e agosto, né? A incidência de chuva bem interessante. Isso pôde contribuir de alguma forma para essas regiões, essa região específica? Excelente sua observação. Realmente, esse ano foi diferente e esse período, que é o nosso período regimental de chuva, contribuiu bastante. Sendo que nós temos duas estações praticamente bem definidas. A estação de chuvas, que vai de abril a agosto, e a estação de estiagem seca, que vai de setembro a março, certo? Então, a estação passada, que foi de chuva, contribui bastante. Todavia, o embate, né, o balanço do que sobrou da estação de chuva é agora consumido na estação de estiagem. Como a estação de estiagem está mais elevada, então está havendo já um quadro inicial de seca. Agora, para a gente fechar, alguma previsão já para 2020? Como é que começa o nosso novo ano que está por aí? Daqui a pouquinho está acabando o ano, né, Avelan? Na verdade, apesar de nós termos ser uma estação de estiagem, nós temos eventos de passagens de chuva, especialmente com o escoamento que acontece do regime de chuvas do sudeste do Brasil, que faz também um regime de chuva do sul do Nordeste e o oeste do Nordeste, né, que é aquela região ligada ao centro-oeste do Brasil, Goiás, Tocantins, certo? Todo aquele oeste da Bahia tem período de chuva agora, e quando os sistemas chegam mais intenso, que são as frentes tropicalizadas, sim, eles chegam até o estado de Sergipe, pela faixa oeste do estado de Sergipe. Nós estamos prevendo provavelmente uma passagem entre 17 e 25 agora, de novembro, desse sistema. E lá para o mês de janeiro a março, deve instalar novos sistemas de chuvas, que são as trovoadas bem normais nesse período quente aqui da região. Perfeito, Avelan. Olha, para contribuir com esse conteúdo, nós temos uma entrevista do Major Queiroz, secretário executivo da Defesa Civil Estadual, sobre a seca, e depois nós finalizamos aqui com a observação do Avelan. Vamos acompanhar. Nós temos 10 municípios em situação de emergência por seca. Sempre a gente avalia o monitor das secas, tem a possibilidade desse número aumentar devido ao verão. Então, a gente está solicitando recursos de operação pipa para esses municípios, para atuarem emergencialmente para a entrega de água nesses municípios que estão em situação de emergência. Já está ocorrendo essa operação? Alguns municípios já estão com os carros pipas nos seus municípios, sendo ajudado pela Operação Pipa Federal, atuando emergencialmente na distribuição de água nesses municípios que estão reconhecidos pelo governo federal. Além da questão da Operação Carro Pipa, de que forma a Defesa Civil atua na ajuda dessas famílias a mais? A gente faz levantamento, o que os municípios, porque o primeiro desastre que ocorre no município, que é o caso da seca, e a partir da solicitação dos coordenadores municipais de outra possível solicitação de cestas de alimento, a gente encaminha essa informação para Brasília para a solicitação desses recursos de ajuda humanitária. E é isso, minha gente, é isso, Avelan, trabalhando exatamente nesta parceria. A meteorologia atuando junto com a Defesa Civil, informando a Defesa Civil, e a Defesa Civil ao mesmo tempo atuando e trabalhando nesta prevenção. Perfeitamente, essa relação que nós temos, porque na verdade nós prevemos, nós monitoramos, mas a ação é a Defesa Civil. E aí ela faz toda essa articulação junto aos demais órgãos estaduais e federal, no caso do Exército aí, que já vai entrar com ação para aqueles municípios que têm demanda de água já alta. Tá certo, Avelan. Um ótimo dia, um bom tempo para nós. Perfeito. Uma boa semana, querido. Bom revelo. Muito obrigado.